pessoal, professor André Noel aqui. Estou gravando esse vídeo para tirar algumas dúvidas de vocês. Algumas dúvidas que o pessoal que mandaram para cá. Então continue mandando as dúvidas. Semana que vem eu quero gravar outro desses. Então podem mandar que a gente vai tirando aqui. Não vai dar para cobrir todos os exemplos aqui nesse vídeo, mas a gente vai tentar fazer coisas picadas para ficar um pouco mais legal. Certo? Uma coisa que estão perguntando bastante é em relação a herança e polimorfismo. Então, falar rapidamente de herança e polimorfismo. O que a gente tem nessa ideia de herança e polimorfismo? A gente tem, imagina uma classe em Java, seja ela qualquer classe. Essa classe, ela tem atributos e métodos, certo? Quando eu declaro uma subclasse, ou seja, uma classe que vai ser subclasse da primeira que eu fiz, aí eu posso colocar ela estendendo a superclasse. Processo de herança. Tendo herança, ela vai herdar automaticamente todos os atributos e métodos. Essa, digamos assim, que é a parte fácil. Eu vejo que vocês estão com menos dúvida. A dúvida é o que é o polimorfismo, e principalmente o pessoal está perguntando para que utilizar polimorfismo. Por que eu já não defino direto na classe o método ao invés de criar na superclasse depois? Bom, a ideia é a seguinte. Eu vou fazer um exemplo bem rápido aqui. Eu vou diminuir essa telinha aqui porque vocês não querem ficar me vendo. E eu estou com o NetBeans. O meu NetBeans ele está rodando no Docker, então ele está com a fonte meio zoada aqui, mas eu acho que não vai ter problema porque a parte do código eu vou dar um zoom, ele vai ficar legal. Então eu vou criar uma aplicação Java. Aqui esse NetBeans é o 8.1. Tá? Na aula a gente falou para usar o 8.2. Tem versões mais novas, que é o que eles estão chamando de Apache NetBeans, tá? O projeto Apache está cuidando. Como ele dá algumas diferenças, estou preferindo manter aqui esse padrão, mas você pode usar o Apache 11. No caso, eu recomendo para o mapa você usar o 8.2, que garantir que vai ficar redondinho com a versão que o pessoal da correção vai usar. Certo? Então vamos lá. Eu vou criar um projeto aqui. Digamos que meu projeto vai ser um projeto de animais. Vou colocar aqui, ó, animais. Animais, criou o projeto. Então eu vou fechar aqui os outros para não ficar muita coisa. Eu tenho uma classe chamada animais, que é a minha classe principal. Os animais, como essa classe principal aqui ela vai rodar o método main, vou considerar só que ela é a principal, não vou fazer nada nela. E eu vou criar uma classe para definir o que é o animal. Ó. Nova classe Java. Vou colocar aqui, ó, animal. Fica ruim assim você chamar uma de animais, outra de animal, porque pode confundir, mas eu esqueci de chamar a primeira de principal, não quero mexer nela agora, vou deixar assim. Então eu tenho uma classe chamada animal. O que o animal tem ou faz? O animal, eu vou colocar um método, quero focar nos métodos para falar direto do polimorfismo. Digamos que o animal emite um som. Qual o som que o animal emite? O animal varia de acordo com cada animal. Mas vamos colocar aqui um método, ó, public void emite som e esse é o som do animal. Beleza. Opa, eu tô correndo mais que as pernas aqui, ó. Aqui é a declaração ainda. System out println. Println. E agora sim, pronto, eu tenho o meu método emite som. Agora qualquer animal ele vai emitir esse som. Agora vamos criar um cachorro. Java class cachorro. Vou aumentar a letra. E o meu cachorro extends animal. Bom, para a gente testar a herança, vamos criar lá na classe principal. O que a gente pode fazer aqui, ó? Deixa eu ver. Vou aqui na classe principal e eu vou criar um cachorro. Então, cachorro C recebe new cachorro. E eu vou falar para o cachorro emitir um som. Compilando,
o meu cachorro emite o som A, que é o som genérico para animais, tá? Então, se o animal não tem um som definido, ele emite o som A. Bom, no caso, o cachorro, ele vai emitir um som diferente. Então, ele vai emitir qual som? Ele vai emitir um latido. Então, vamos lá. Public void emite som. E aí eu vou colocar um systemout.println au. Cachorro simpático. E aí lembrando que toda vez que eu reescrevo um método, eu tenho que colocar antes aquela anotação override, que até a lampadinha aqui, ó, me avisa, ó, coloque a anotação override. Então aqui, ó, override e emite som. Certo? Por que essa anotação override? Para o sistema saber que você está sobrescrevendo um método. Se alguém pegar a classe original e mudar o nome, vamos mudar para emitir som e compilar, ele vai te avisar um erro, certo? Esse erro é o que? Ele vai falar que aqui o compilar source método animais emite som, ele não tem ali o override, tá? Então ele vai acusar um erro para avisar que, para travar o seu programa ali para ver o que foi que aconteceu de errado. Você está sobrescrevendo um método que não existe, tá? Então beleza. Então override emite som. Agora se eu compilar, o meu cachorro late au. Muito bem. Agora meu cachorro sabe falar au. Bom, então vamos para a pergunta. Por que usar o polimorfismo ao invés de usar só nas subclasses? Isso já é uma questão de projeto, certo? Tem métodos que fazem sentido estarem só nas subclasses. Beleza. No caso, se eu for pensar em animais, todo animal emite som? Se eu estiver pensando no mundo real, acabei de ver que eu bato na mesa aqui para falar, eu chacoalho a câmera. Todo animal emite som? Não, certo? Não tem animal que não emite som. Então, digamos que é um método que não precisava estar na superclasse, porque nem todo animal emite som. Mas se eu quiser que para qualquer animal funcione o mesmo método emite som, se não emitir só vai aparecer um vazio, aí faz sentido eu colocar esse método na superclasse, tá? Por quê? Porque aí eu vou garantir que para qualquer animal que eu chame o método emite som, vai funcionar. Para que serve isso? Imagina que você tem um cadastro grande de animais e você tem métodos que funcionam para qualquer animal. Você não quer ficar decorando os métodos que tem para um, para outro, porque tem métodos que são padrão. Então, pensa quando você vai falar com uma criança que está aprendendo e tal. Eu tenho filho pequeno, então a gente vê isso bastante. Qual que é o som da vaquinha? Qual que é o som do macaco? Qual que é o som do cavalo? A gente quer saber qual que é o som de cada um. É uma pergunta padrão. Então é a mesma ideia. Você na sua cabeça você tem que existe um método de emissão para qualquer animal. Se o animal não emitir som, simplesmente ele pode retornar um nada, pode não fazer nada e pronto. E isso poderia até estar na classe principal. O método padrão não faz nada. E aí pronto. Se eu vier aqui na minha classe principal e tirar esse systemout.println, salvar, o que vai acontecer? Vou compilar, ele continua funcionando numa boa. Que animal que não emite som? Para falar a verdade, me deu um branco agora. Pinguim emite som? Vamos supor que o pinguim não emita som, não sei se ele emite. O pinguim tem um som engraçado? Agora não sei, estou confundindo. Mas vamos criar um pinguim aqui. Pinguim. Pinguim é uma palavra que eu me confundo, às vezes eu lembro do penguin, que é em inglês, mas acho que é isso aqui, ó. Pinguim, extends, animal. Como eu apaguei o corpo do método no animal, o emite som não faz nada, certo? Então eu vou lá na minha classe principal, eu tenho um cachorro C, emite som, e eu tenho um pinguim, P, recebe new pinguim, e o P emite som. Compilei, au, e só, vejo que ele não coloca nenhuma linha em branco. Ele não faz nada, mas também não dá erro.
Então, qual é a vantagem de ter na superclasse? Eu tenho um método que não importa qual subclasse eu chamar o método, não vai dar um erro, certo? Não vai avisar, ah, não tem um método e tal. Como aconteceria se eu tirasse daqui, ó. Apaguei o método, se eu apagar, eu tenho lá no cachorro tirar o override, tá? Para não dar erro. E o pinguim não tem o método. Se eu compilar, me dá um erro avisando que o pinguim não tem o método. Por que ele dá o erro? Porque na classe principal eu falei cachorro emite som e pinguim emite som. Porque eu quero que qualquer animal emita som, mesmo que ele não faça nada. Então é um motivo de colocar na classe principal. Então voltando aqui, ó, emite som e pronto, agora funciona. Bom, aproveitando esse mesmo exemplo para tirar mais dúvidas. E qual a diferença de eu criar um método abstrato? Qual que é a vantagem de criar um método abstrato? Nesse exemplo nosso, eu posso considerar que não existe nenhum animal que vai ser puramente um animal, que não vai ser de nenhuma espécie específica. Como assim? Ou ele vai ser cachorro, ou ele vai ser pinguim, ou ele vai ser macaco, ou ele vai ser elefante, mas ele não é puramente animal, não tem nenhum animal que é só um animal. Então, animal pode ser uma classe abstrata. Animal sendo uma classe abstrata, pode ter métodos abstratos também. Por exemplo, emite som. Não faz sentido um animal genérico emitir som se na verdade ele nem existe. Então, e como são diferentes, eu poderia colocar esse método como abstrato. Qual é a vantagem de criar esse método como abstrato? Ele vai estar disponível para todas as classes, todas as subclasses, desculpem. Só que eu forço a pessoa que criar uma subclasse de animal a implementar esse método, certo? Como assim? Vamos colocar esse método como abstrato. Abstract. Se eu coloco como abstrato, eu tenho obrigatoriamente que fazer duas coisas aqui. Primeiro, tirar o corpo do método. Então, apaga essas duas chaves e põe um ponto e vírgula. Pronto, agora eu tenho o método abstrato público, abstract void emite som. Beleza. E, obrigatoriamente, a minha classe tem que ser abstrata também para aceitar métodos abstratos. Salvei. E agora, a minha classe funciona? A minha classe, meu programa? Não. Porque ele vai me dar um erro. Se eu insistir, ele vai falar que eu tenho uma exceção. E ele vai falar que o pinguim não é uma classe abstrata e tem que implementar o método emite som. Reparem que ele fez o som do cachorro e ele dá um erro quando eu crio um pinguim novo. Vamos lá no pinguim. Ele tem até uma lupa aqui, ó, uma lâmpada, falando que você tem que implementar todos os métodos abstratos. Se você clicar aqui, ele já cria para você override, public void emite som, e ele joga uma exceção aqui, que é a linha que você tem que apagar e escrever o seu código, certo? Ó, ele até coloca aqui, ó, você tem que mudar aqui, blá 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 blá. Então, se eu compilar de novo, ele continua dando erro. Só qual é o erro agora? Agora o erro é operação não suportada, que é essa exceção que ele lançou com o comando throw. Então vamos lá. Se eu quiser falar que o pinguim não emite som, ele está sobrescrevendo emite som com corpo vazio. Salvei, compilei, agora perfeito. Au e pronto. Beleza? Suponha que o pinguim emita um som. System.out.println. Sei lá, vamos colocar que ele fala qui. Não faço ideia que som que o pinguim faz. Compilando, aí aparece au e qui. Qui é bonitinho, né? Tudo bem, deixa assim. Beleza, então essa ideia força que toda subclasse de animal tenha obrigatoriamente um método implementado emite som. Então isso é uma questão de padronização, certo? Uma questão de manter uma estrutura com menos chance de dar erro. A linguagem Java ela é muito assim, ela tenta te forçar a escrever do jeito certo, orientação a objetos. Ela te força a fazer a orientação a objetos do jeito certo. Então se você está trabalhando em equipe e você define uma classe abstrata ou uma interface, você está definindo ela como o padrão para como que as classes vão ser implementadas, certo? Isso é muito útil no projeto. Você vai implementar uma classe
que essa classe implementa uma interface, ou essa classe estende uma classe abstrata. E aí já tem um padrão todo que você vai ter métodos disponíveis, mas que você tem que implementar. Legal? Então é isso. Para que adianta eu ter um método abstrato? Para forçar a implementação na subclasse e para você ter um padrão, saber que toda subclasse vai ter os mesmos métodos, pelo menos aqueles. Ela pode ter os próprios métodos além daqueles. E para que serve o polimorfismo? Serve para que eu possa ter um método original que ele vai funcionar na subclasse que eu não implementar ele, ou eu posso modificar em uma subclasse. Suponha que lá na classe animal eu coloque que o emite som qui-qui, e todos os animais do mundo fazem o som qui-qui. Beleza, então automaticamente todos têm um método que faz qui-qui. E de todos os animais do mundo, o cachorro é o único que não faz qui-qui, ele faz au-au. Então aí eu poderia implementar na superclasse um método emite som com qui-qui, que estaria disponível para todo mundo, e só na classe cachorro reimplementar ou reescrever, sobrescrever, que aí seria o método emite som também, só que funcionando diferente. Essa é a utilidade. Já aproveitando o gancho, qual a diferença de classe abstrata para interface? Uma interface, ela é mais ou menos uma classe abstrata, só que totalmente abstrata. Não tem nenhum corpo de método, então todos os métodos são abstratos. Não tem nenhuma variável local, não tem nenhum atributo, certo, de objeto. Então todas as variáveis da classe ali são estática e final, são constantes na verdade. E você não precisa nem colocar que é estática ou final, porque se tem uma variável ela é constante. Então toda interface tem, todos os métodos são abstratos e toda variável ali é uma constante. Como assim? Vamos pegar aqui a nossa classe animal.java. Aqui no meu NetBeans vai parecer bem pequeno para vocês, mas uma classe abstrata até o desenho fica diferente. Fica o desenho da classe, só que em preto e branco. Se eu mudar de classe para interface, Public Abstract Interface Animal, repare que ele não deu erro nenhum. Se eu compilar aqui, ó. Tá, agora ele vai falar. Vamos ver, ó, o Cube First, cachorro e tal. Tá, porque agora o cachorro pinguim não é mais extents que eu uso, é implements. E o pinguim, implements. Porque uma classe estende a outra, mas quando uma classe vai trabalhar com a interface, ele implementa a interface. Ele não estende a interface. E ainda eu posso ter a extensão de interface para outra. Uma interface pode estender outra interface, ou mais de uma interface. Compilando, funcionou certinho. Reparem que a minha definição eu mudei só a palavra classe para interface e depois eu mudei de extends para implements. Oficialmente, toda a interface é abstrata. Então esse abstract aqui está redundante, eu posso apagar ele. Todo método é abstrato, então eu posso apagar ele. Além disso, os métodos são públicos, eu posso apagar aqui, ó. Pronto, void emite som. Salvei, compilei e pronto, au qui-qui. E como eu falei para vocês, toda variável aqui, se eu colocar int x, o int x ele é uma variável estática, que é uma variável de classe, e é uma variável final, que é uma constante. Mesmo que eu não coloque as palavras estática e final, porque é uma interface, então sempre assim. Reparem que ele já ficou vermelho, já ficou com uma lupa aqui, ó, dizendo que você pode comentar ele ou você pode ter uma dica para constante. Porque toda constante em Java precisa ter um valor. Se colocar int x igual a 5, pronto, tem uma constante inteira, que aí vai funcionar certinho. Beleza? Então é isso, a questão de polimorfismo, questão de sobrescrever métodos, por que a gente faz, por que a gente tem classe abstrata, por que a gente tem interfaces e por aí vai. Legal? Se tiver mais dúvidas nesse assunto, pode mandar, tá? Vou tentar gravar mais vídeos, então a ideia é ir respondendo essas dúvidas. Beleza? Então, um abraço para vocês, espero ter aproveitado esse vídeo.
Até o próximo vídeo. Tchau!